Olá, eu sou o professor Felipe Aron e hoje vou explicar para vocês as cruzadas em 5 batalhas. Então vamos lá, número 1, Batalha de Manzikert. Tudo começa no Império Bizantino. Trata-se do antigo Império Romano do Oriente. Um império muito rico, mas que foi entrando em decadência ao longo de toda a Idade Média. No nosso cenário, que é o século XI, eles já são bem decadentes, perderam muitos territórios e estão temendo os turcos, que cada vez mais se aproximam de sua fronteira, lá na Anatólia, onde hoje fica a própria Turquia. Na realidade, alguns historiadores apontam que a rota dos turcos era em direção ao Egito, onde eles iriam enfrentar o Califado Fatímida, que eram seus rivais no mundo islâmico. Porém, os bizantinos querem dar uma desperta e se antecipam atacando os turcos. Aí o que acontece? Eles logo levam um monte de porrada, os turcos entram naquela parte do seu território chamada de Anatólia. A Anatólia é tomada pelos turcos, os bizantinos tentam reagir na cidadezinha de Manzikert, é onde ocorre a grande batalha, na qual o próprio imperador bizantino é capturado e feito refém. Então que feio, né? Bom, ao Império Bizantino, o que restou foi pedir ajuda ao Papa e aos europeus, à Europa Ocidental. Porém, os bizantinos, apesar de serem cristãos, não são católicos. Então eles não reconhecem o Papa como líder da sua religião. Eles são aquilo que hoje a gente chama de católicos ortodoxos. Enfim, o Papa poderia ter muito bem falado: tô nem aí, os caras nem são da minha religião mesmo. Mas o Papa Urbano II não pensa dessa forma. Ele pensa, que primeiro, ajudar o Império Bizantino é dar o primeiro passo para que os caras acabem aceitando a religião católica. E por outro lado, isso seria uma forma de unir todos os reinos cristãos da Europa que viviam brigando entre si contra um inimigo comum. Então esse Papa Urbano II, lá no Concílio de Clermont, faz uma conclamação a todos os católicos da Europa para partirem numa cruzada, no qual eles iriam defender o Império Bizantino dos turcos, dos islâmicos em geral, e iriam recuperar Jerusalém para o cristianismo, iriam recuperar a Terra Santa. As primeiras pessoas a darem atenção a essa conclamação do Papa são os mais pobres, os mais humildes. Eles não têm um recurso para formar um exército e ir lá e tomar a Terra Santa. Então eles vão partindo numa peregrinação, aonde eles vão tentando arrumar recursos. A maneira que eles tentam é bem, eles começam a atacar quem não é cristão na Europa, ou seja, os judeus. Eles fazem mó caça aos judeus, matam vários, tiram tudo que eles têm e acabam não chegando em lugar nenhum com isso. E isto nos leva até a Batalha 2, o cerco a Jerusalém. Entre 1096 e 1099, os nobres da Europa conseguem arrumar suas tropas, conseguem juntar tudo que eles precisam para partir do que será a primeira cruzada. Os guerreiros cruzados resolvem ir por terra mesmo, eles atravessam o Império Bizantino e vão parar lá numa cidade islâmica que é Antioquia, onde eles fazem um cerco e conseguem dominar a cidade. Não é tanto o mérito dos cristãos nesse caso, foi mais ou menos assim. Os caras lá, os guardas de Antioquia estavam, jogando dominó, jogando dama, como se fosse um dia normal que nada acontece, até que de uma hora para outra aparecem dezenas de milhares de cruzados tomando a cidade. Então foi muito ataque surpresa. Em seguida, os caras vão até Jerusalém, fazem a mesma coisa, tomam Jerusalém e formam o reino cristão, o reino latino de Jerusalém. Eles também tomam várias cidades em volta, Tiberias, Acre. A primeira cruzada é um grande sucesso. Enfim, embora tenham ido para lutar com os turcos, os caras tomam Jerusalém do Califado Fatímida e eles eram xiitas, enquanto que os turcos são sunitas. Então rola uma grande rivalidade entre eles e esses turcos não estavam nem aí, eles nem ligaram que os cristãos foram lá e tomaram Jerusalém. Muito pelo contrário, eles até acharam bom porque estava enfraquecendo o Califado Fatímida. Daí o que acontece
acontece é que os cristãos percebem que eles precisam dar alguma segurança, eles precisam de alguma forma para manter o seu território, já que Jerusalém está cercada de islâmicos, de gente que é hostil a eles. Então, formam-se duas ordens principais entre cristãos. A primeira é a Ordem dos Cavaleiros Templários. Eles estavam lá para defender Jerusalém, para serem os cavaleiros de elite mesmo, e também para defender os outros guerreiros e cavaleiros cruzados. E a outra é a Ordem dos Cavaleiros de São João, mais conhecida como Ordem dos Hospitalários, porque o objetivo deles era criar, a partir do dinheiro que eles conseguiam com a caridade ou até com os saques às cidades da região, formar uma rede de hospitais para proteger todos os cavaleiros, os guerreiros cruzados e os cristãos em geral que tinham se ferido aí nas cruzadas. Enfim, quando chega em 1147, é convocada uma segunda cruzada para fortalecer lá o reino de Jerusalém, as terras que eles conquistaram. Só que essa segunda já não conta mais com elemento surpresa e os caras são derrotados antes mesmo de chegar em Jerusalém. É um grande fracasso. A segunda cruzada eu não tenho nenhuma batalha para falar para vocês que seja importante. Então, a gente vai agora pro ano de 1187, que é a nossa Batalha 3, Batalha de Hattin. Nessa época, o reino de Jerusalém já estava meio que se achando muito confiante, só que os islâmicos estavam evoluindo. Como assim? A rivalidade entre o califado fatímida e os turcos, ela vai sendo dissipada no momento em que um cara chamado Nur ad-Din consegue unir os islâmicos todos contra os cristãos. Esse cara já era um grande general, ele é sucedido por um ainda melhor, Saladino. Vocês vão ouvir muito falar nesse cara, muitas lendas o cercam, diziam que ele era o retrato de um grande general que ao mesmo tempo era um grande cavalheiro. O fato é que nós vemos várias batalhas entre o reino de Jerusalém e o Saladino até a hora em que eles fazem uma trégua. Essa trégua é quebrada quando um cara bem ogro do lado dos cristãos, chamado de Reynaud de Chatillon, que é um francês, ele resolve atacar uma cavalaria lá do Saladino e assim, tipo, vocês estão aqui, vou atacar. E aí o Saladino fica mó bravo, até o reino de Jerusalém tenta se desvencilhar e falar, não, a gente não teve nada com isso. Mas pô, como não teve nada com isso? O cara é mó francês, mó cristão. E aí o Saladino resolve tirar satisfação com o reino de Jerusalém. Daí esse Reynaud chega lá pro rei de Jerusalém, que é o Guy I, um outro francês, e fala, pô, os caras são mó fracos, a gente não tem que ficar de conversinha com eles. Vamos meteu o ferro neles. Ao mesmo tempo, um outro, que é o Raymond de Trípoli, um cara que já era bem velho, mas bem sábio, fala, não, é melhor a gente ficar aqui na nossa, eles vêm pra cima e a gente vê o que faz. Só que o rei resolve seguir o Reynaud. E eles partem pro ataque, caindo numa armadilha de Saladino. Saladino conhecia bem o terreno e acaba os encaminhando, acaba puxando a cavalaria cristã pra um lugar bem desértico, onde os caras começam a ficar morrendo de sede. E aí a cavalaria e a infantaria sedentas começam a se encaminhar para o Mar da Galileia, o que para Saladino era muito óbvio. Então ele conseguiu prever todo o movimento das tropas cristãs. O que ele fez? Ele conseguiu entrar no meio da cavalaria e da infantaria, separando uma da outra, cercou as duas e começou o massacre. O Reynaud morreu e o rei Guy foi capturado pelo Saladino. E enquanto estava como refém do Saladino, ele ouviu, olha, fique você sabendo que um rei de verdade não mata outro rei. Por isso que ele é conhecido como um cara bem cavalheiro. Ele acabou por soltar e seguir, mas não adiantou mais nada, porque o Saladino aproveitou que as tropas cristãs tinham sido dizimadas e partiu em um cerco a Jerusalém, aonde ela voltou à mão dos islâmicos. E agora nós chegamos na Batalha 4, Batalha de Arsuf e Jaffa. Enfim, com o fracasso da campanha de Hattin, quando os cristãos perderam Jerusalém, foi convocada uma terceira cruzada com o objetivo de recuperar Jerusalém. Essa cruzada foi uma verdadeira seleção da Europa. Os caras não estavam para brincadeira, eles jogaram com o melhor que eles tinham. Frederick Barba Ruiva, que era imperador do Sacro Império Romano Germânico, ele e suas tropas,
Richard, Coração de Leão, rei da Inglaterra, e Filipe II, o rei da França, ou seja, os reis foram para a batalha, junto com as suas elites. Então essa galera vai, o Frederic Barba-Ruiva vai por terra, enquanto que Filipe II e Richard, Coração de Leão, foram pelo mar. A grande ironia disso tudo é que o Barba-Ruiva, que foi por terra, morreu no meio do caminho afogado, tentando cruzar um rio. Mas tudo bem, ele já estava bem velho e paciência. Enquanto isso, Filipe II e Richard chegam lá na Terra Santa, lá onde hoje é Israel, e o que acontece? Eles começam a brigar entre eles, né? Os cavaleiros cristãos sempre tinham esse problema nas cruzadas, porque um queria ser mais protagonista que o outro. Então, o Filipe II fica bravo, fica enfesado e fala: eu vou sair daqui, falou, tô indo embora, pra mim não dá. E ele resolve não só ir embora, ele começa a atacar lá os domínios da Inglaterra, lá na Europa. Então acaba ficando o Richard como o comandante das tropas. Para a sorte dos cristãos, Richard era um grande comandante militar, um cara à altura de Saladino. E aí ele parte numa campanha para dominar Jerusalém. Ele desembarca no porto da cidade chamada Acre, e então ele vai rumando ao sul com sua cavalaria, infantaria, suprimentos, sendo acompanhado pelo mar por navios que lhe dava mais suprimentos. E aí então o Saladino pegou e começou a atacar com flechada esses caras. A grande arma dos islâmicos eram os cavaleiros leves que davam flechada, enquanto que os cruzados, o melhor que eles tinham era a cavalaria pesada, que quando estava muito longe precisava ser protegida pela infantaria, porque se ela fosse atacada com flechadas à distância era a grande fraqueza dela. E foi exatamente o que o Richard fez. Ele manteve a cavalaria no centro de suas tropas e a infantaria toda ali se virando com escudos. O objetivo dele era chegar até Arsuf e de lá partir para Jerusalém. O cara conseguiu manter a disciplina, mesmo levando flechada o caminho inteiro. Os caras não caíram em provocação, não entraram em batalha, marcharam vagarosamente até Arsuf. De lá eles montaram uma base e dizimaram toda a cavalaria montada do Saladino. Essa batalha é considerada uma derrota para o Saladino, porém uma vitória estratégica, porque ele conseguiu o que ele queria. Mesmo tendo grandes baixas, o exército do Richard teve algumas baixas e já não conseguiu mais tomar Jerusalém. Então o Richard acaba voltando lá para a Europa, aonde ele fala o seguinte para os caras lá, os cristãos: ó, não adianta a gente sair tentando atacar Jerusalém direto, porque a grande base dos islâmicos vem lá do Egito. Mas a partir daí as outras cruzadas, a quinta, a sexta em diante, passou a tentar ir lá pro Egito. Aí, professor Felipe Aron, por que você falou da quinta em diante? A gente tá na terceira, e a quarta? O que aconteceu? Calma, Palomino, porque é agora que a gente entra na Batalha 5, a Batalha de Constantinopla. Ela é exatamente a Quarta Cruzada, que é montada em 1202. Os caras lá na Europa combinaram de se reunir na cidade de Veneza, então dezenas de milhares de cavaleiros cruzados confirmaram que iam mesmo, ó, igual no Facebook quando você faz um evento e 100 pessoas confirmam, você chega lá, tem 10. Foi a mesma coisa. Muitos no meio do caminho falaram: é que surgiu um compromisso, não vai dar, pô, era hoje, putz. E chegando na hora, poucos desses estavam lá. Quer dizer, não poucos, mas ainda tinha uns 20 mil. Esses 20 mil que se encontraram em Veneza não tinham o dinheiro para pagar todos os navios que os caras de Veneza fizeram, porque os caras de Veneza acharam que ia vir todo mundo, então os caras trabalharam que nem uns loucos. E aí os venezianos falaram o seguinte: Constantinopla costumava ser nossa aliada, agora ela tá se tornando aliada de Gênova, que é a nossa rival. Se vocês derem uma lição lá nos caras de Constantinopla, aí a gente dá os navios para vocês. Os cavaleiros cruzados ficaram caramba, a gente vai atacar uma cidade cristã, nós somos cruzados. Mas não tinha jeito, eles foram lá, atacaram a cidade. No meio do caminho, eles foram excomungados pelo Papa, ou seja, uma cruzada que não tem sentido nenhum, não tem nem nexo isso. Mas acontece que eles eram muito bem preparados. Eles fazem um verdadeiro cerco a Constantinopla, que era uma das cidades mais bem preparadas e bem defendidas da Europa. Tinha um porto sofisticado, mas mesmo assim, um ataque anfíbio dos cruzados por terra e mar ao mesmo tempo
toma Constantinopla. A cruzada seguinte foi a cruzada das crianças, porque os caras falaram, não, essa galera aí é muito pecadora, só pensou em dinheiro, as crianças não vão pensar em dinheiro. Aí os caras mandaram as crianças nas cruzadas, 50 mil crianças, que no meio do caminho foram interceptadas pelos turcos e vendidas como escravas. Em seguida vieram várias outras cruzadas, mas nenhuma delas mais conseguiu assegurar aí o reino de Jerusalém. Moral da história, as cruzadas serviram para enfraquecer de vez o Império Bizantino, que foi quem inicialmente as pediu, serviu para fortalecer Veneza, serviu para fortalecer um intercâmbio cultural e econômico entre a Europa e o Oriente Médio, e acabou por enfraquecer muitos senhores feudais, abrindo caminho posteriormente para que os reis conseguissem impor o seu poder, formando os reinos nacionais. E aí é isso, esse é um assunto para uma outra videoaula. Em breve, aula de Guerra dos 100 Anos, muito esperada. Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no meu canal, deem like nesse vídeo, e é isso aí, falou!